Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar este nosso super curso de Código de Trânsito Brasileiro, Legislação de Trânsito. Nós estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, artigo por artigo. Gente, preste atenção, este aqui é um curso exaustivo. Você pode ter certeza absoluta que este conhecimento aqui é suficiente para você gabaritar, claro, acertando todas as questões no seu concurso aí, que esse que é o objetivo do professor Luiz. Vem comigo, nós estamos estudando aqui legislação de trânsito, especificamente o assunto Sistema Nacional de Trânsito. Nós vimos na aula anterior todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e agora a gente vai focar órgão por órgão que compõe o sistema. E esta aula ela é exclusiva, nós vamos tratar tudo que tem sobre o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Bacana? CONTRAN, olha aqui a logomarca do CONTRAN, é bastante sugestiva, né? Uma estrada aqui, né, gente? Ó, bacana o cara que elaborou essa logomarca aí, parabéns, né? O CONTRAN, só para posicionar os nossos queridos alunos, né? O CONTRAN ele se posiciona aqui, né, na esfera da União, e o CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Um órgão muito importante que eu digo para vocês, né? Gente, CONTRAN, cara, é sempre potencial questão de prova. E você tem que entender, o papel do CONTRAN para ter uma ideia geral, uma ideia sistêmica sobre o Código de Trânsito, sobre o sistema de trânsito brasileiro, né? Então vamos lá, o primeiro artigo da lei é o artigo 9º, né? O presidente da República designará o ministro ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima nacional de trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Puxa vida, professor, e aí? Gente, preste atenção, esse artigo 9º, nós temos aí muitos significados e muitas informações importantes. Vamos destrinchar esse artigo. Vem comigo aqui. Primeiro, o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Aí eu pergunto para você, gente, duas informações importantes. Qual é este órgão, né? Qual que é o ministério? O ministério ele foi devidamente designado pelo Decreto Presidencial 4.711 de 2003, né? De 2003, é isso mesmo? É exatamente de 2003. O que acontece? Neste decreto presidencial, o presidente Lula, então presidente daquela época, designou o Ministério, tá, das Cidades como o coordenador. Então, o Ministério das Cidades é o órgão, é o ministério responsável por quem? Pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. E no Ministério da Cidade, esse artigo 9º disse outras coisas importantes, a qual estará vinculado o CONTRAN. Então, o CONTRAN faz parte da estrutura do Ministério da Cidade, ele é vinculado ao Ministério da Cidade, e dentro do Ministério da Cidade está subordinado quem? O órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN. Puxa, professor, ficou um pouco confuso. Calma, vem comigo que agora eu vou explicar para vocês passo a passo desse artigo 9º, porque tem muitas informações importantes aqui que geram confusões e com certeza o examinador explora. Primeira coisa, vamos lá reportar o decreto 4.711, de 29 de maio de 2003. Olha a ementa do decreto. Dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, né? Vem comigo, artigo 1º. Compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Tá aí. Gente, a probabilidade do examinador cobrar exatamente isso de você é enorme. Ele quer saber, gente, presta atenção, qual é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito? O coordenador máximo é o Ministério das Cidades, né? Professor, por que tem isso? Porque nós temos aí o CONTRAN também de atuação nacional, e o CONTRAN também tem atividades de
coordenação. Professor, como assim atividade de coordenação? Ó, só para deixar claro para vocês, então nós temos aqui, esse sistema aqui, né? Quem que é o coordenador máximo? Ministério das cidades. Só que nós temos um órgão, que é o CONTRAN, que ele é um órgão normativo, ele é um órgão consultivo e é também um órgão coordenador. Então, o CONTRAN, primeira informação, ele é um órgão coordenador. Em relação à coordenação, você deve entender também que o órgão coordenador máximo do sistema nada mais é do que o Ministério das Cidades. Bacana, né? Artigo 2º, presta atenção. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, nós já vimos isso, presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito. Quem que é o presidente nacional de trânsito? É o DENATRAN. Então, o DENATRAN, quem que é o DENATRAN? DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União. É composto por representantes de cada um dos seguintes ministérios. Vem comigo, né? Isso aqui é importante, que inclusive lá na frente a gente vai fazer um exercício e você vai precisar dessa informação para pensar no exercício mais para frente. Olha só, essa composição aqui, eu pergunto para vocês, é a composição do DENATRAN ou é a composição do CONTRAN? Voltando aqui no artigo 2º, ó. O Conselho Nacional de Trânsito, ok, vírgula, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, está se referindo ao CONTRAN, presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito, ok, é composto por representantes de cada um dos ministérios. Esse é composto aqui, é a composição do CONANTRAN, né? CONTRAN, aliás, né? Aqui o legislador aqui, ele podia, né, ter criado, né, separado, aqui ele fala duas coisas, né, então ele podia ter separado, criado mais um artigo para não gerar confusão. Então, a composição do CONTRAN, segundo o decreto 4.711, é o representante dos ministérios Ciência e Tecnologia, Educação, Defesa, Meio Ambiente, Transporte, Cidades e Saúde. De novo, Ciência e Tecnologia, Educação, Defesa, Meio Ambiente, Transporte, Cidade e Educação. Cada membro terá um suplente. Professor, não estou entendendo por que você está falando de composição do CONTRAN. Eu estou falando da composição do DETRAN porque estou estudando o decreto nesse exato momento, nesse momento da aula. E isso vai ser necessário porque nós vamos estudar a composição de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é diferente dessa composição. Bacana? Passando aqui o decreto, só para passar rapidamente, né? Os representantes e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo ministro de Estado das Cidades. O CONTRAN regulamentará o seu funcionamento em regimento interno, entra em vigor na data da sua publicação, fica revogado o decreto 2327, de 23 de setembro de 1997. Este decreto aqui, gente, este decreto aqui era o decreto anterior na qual elegia o Ministério da Justiça. Então, antes, gente, antes do decreto 4.711, preste atenção, isso já foi explorado recentemente em concurso. Tá? Antes, então, diz o seguinte, o que acontece? A lei, o artigo 9º da lei, que fala da lei que eu falo, o Código de Trânsito, ele estabelece o seguinte, que o presidente da República tem a prerrogativa de escolher o ministério que vai ser o coordenador máximo, tá? O coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. No governo de 1997, Fernando Henrique Cardoso, ele elegeu quem? Ele elegeu o Ministério da Justiça como esse órgão responsável, esse órgão coordenador máximo. O que acontece? Em 2013, o presidente Lula, dentro das suas atribuições aí constitucionais, ele decidiu optar pelo Ministério das Cidades, e assim revogando, né? Professor, então significa dizer que o futuro presidente, o atual presidente, pode alterar isso? Com certeza. Ele alterar, ele vai ter que revogar o decreto anterior e editar novo decreto, né? Então está aqui esse decreto, né? Então, resumindo para vocês, em relação à coordenação, fazendo aqui um alinhamento do decreto 4.711 para falar do CONTRAN. Preste atenção aqui. Então, temos o Ministério da Cidade. Tá? Dentro do Ministério da Cidade, nós temos quem? Nós temos aqui a vinculação do CONTRAN. Professor, o CONTRAN está bem claro no artigo 9º. O CONTRAN ele é
vinculado, né? Professor, por que ele dá essa palavra vinculado? Deixou bem claro que o CONTRAN ele é um órgão autônomo, ele é um órgão ali que ele não tem lá a subordinação funcional, ele não tem a subordinação funcional do Ministério, ou seja, ele pode tomar as suas próprias decisões e essas decisões elas não precisam ser convalidadas ou validadas pelo ministro das cidades. Por isso que ele fala que ele não tem subordinação, ele é apenas vinculado, né? Por que o CONTRAN é vinculado ao Ministério da Cidade? Porque é o seguinte, nós não podemos ter nenhum órgão na administração pública que não esteja vinculada a algum órgão da administração pública direta. Então, o Ministério das Cidades é um órgão da administração pública direta. Então, não existe órgãos soltos aí dentro da estrutura do poder do Estado, dentro da estrutura do aparelho do Estado. Então, o CONTRAN ele é um órgão vinculado. E dentro do Ministério das Cidades fica lá o DENATRAN. Já o DENATRAN ele é um órgão subordinado, né? Ele é um órgão subordinado, está subordinado ao Ministério das Cidades, ou seja, ao Ministro de Estado. O ministro do ministro, tá certo? Ele está lá, então ele tem a hierarquia aqui do ministro. Vamos lá, professor, e aí, virou confusão? Não, não gerou confusão, você sabe por quê? Porque o Ministério das Cidades, como nós já vimos no decreto 4.711, ele diz claramente o seguinte: o Ministério da Cidade terá a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Ministério das Cidades, ele é o quê? O coordenador máximo do sistema, né? Falando nisso, só para completar os nossos estudos, nós temos o DENATRAN. O DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União. E o CONTRAN, como nós já dissemos para vocês, ele vai ser o órgão máximo normativo e consultivo do STE, do Sistema Nacional de Trânsito, e ele também é um órgão coordenador do sistema. Gente, muita atenção aqui. Então, o CONTRAN, ele é um órgão coordenador do sistema. Só que o coordenador máximo, quem que vai ser? Vai ser o Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades vai ser o coordenador máximo, né? Lembrando que essa aula o assunto é CONTRAN. CONTRAN, você tem que entender que ele é um órgão normativo, ele é um órgão consultivo e um órgão coordenador. Ele é um órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. E quem que é o coordenador máximo? Vai ser o Ministério das Cidades. Bacana? Gente, me preocupo bastante com isso. Você vai ter que fixar esse conteúdo. E, cara, isso aqui não cai em concurso, isso aqui despenca, né? Esses assuntos aqui, para fazer esse gráficozinho aqui, a melhor forma didática de explicar para vocês, né? Vem comigo, vamos continuar, né? Vamos fazer um exercício agora. Prefeitura 2018, Maquiama, cargo de controlador. Órgão executivo máximo da União, cujo integrante preside o CONTRAN e que tem por finalidade, dentre outras, a coordenação e a supervisão dos órgãos delegados e a execução da Política Nacional de Trânsito. Essa descrição diz respeito, né? Vamos lá, gente, diz respeito aqui, né? Vem comigo aqui. Órgão executivo máximo da União, cujo dirigente preside o CONTRAN. Nós sabemos o seguinte, quem que vai ser o presidente do CONTRAN? O presidente do CONTRAN vai ser o mesmo presidente do DENATRAN, ou seja, do Departamento Nacional de Trânsito, ok? Que, entre outras, a coordenação e a supervisão dos órgãos delegados e a execução da Política Nacional de Trânsito. Essa descrição diz respeito a quem? Claro, o Departamento Nacional de Trânsito, gabarito letra E, né? Questão fácil, questão tranquila. Vamos lá, continuando. Prefeitura do Rio, ASFAP 2016, Fiscal de Trânsito. O coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é... Então, olha só, o coordenador máximo, né? E o examinador aqui, ele tentou colocar aquela casquinha de banana para o aluno, né? Ele colocou na letra A, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, né? Nós sabemos que o CONTRAN, ele também é um coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, só que ele não é um coordenador máximo. O coordenador máximo
é aquele indicado pelo Decreto 4.711 de 2003, que quem que é? É o ministro das cidades. Então, gabarito, letra E, é o Ministério das Cidades que exerce, dentro da estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, o papel de coordenador máximo do sistema. Bacana? Gabarito, letra C. Né? Gente, aqui não tem jeito, né? Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza absoluta que você, seguindo o nosso roteiro, assistindo as nossas videoaulas, fazendo os exercícios, você vai ficar competitivo. Essa disciplina de trânsito, ela não é difícil, ela é tranquila. O que você tem que estudar é de forma correta. Seguir o caminho correto, a sequência correta, cumprir, claro, a parte que lhe cabe, que você vai conseguir aí, com certeza, a sua aprovação. Vem comigo aqui, né? O artigo 10, ele diz o seguinte, o artigo 10, né? Só para entender, o artigo 9, nós falamos de quê? O artigo 9, nós falamos do CONTRAN, tá certo? Do CONTRAN, do órgão coordenador máximo, aliás, do órgão coordenador máximo. O artigo 10, nós vamos falar da composição do CONTRAN. E o artigo 11, nós vamos falar de quê? Das atribuições do CONTRAN, e o artigo 12 das câmaras temáticas, né? Que é o roteiro da aula de hoje. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal. Então, onde que fica o QG do CONTRAN? O CONTRAN fica no Distrito Federal. É presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Ou seja, o presidente do DENATRAN também vai ser presidente do CONTRAN. Tem a seguinte composição, né? Então, vem comigo, tem a seguinte composição. Primeiro, um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante da Educação e Desporto, um representante do Ministério do Exército, né? E aí eu digo para vocês, Ministério do Exército, né, gente? Aí eu falo para vocês, lá no decreto 4.711 que eu apresentei para vocês há minutos atrás, lá passava a composição. E a composição que está lá, que difere aqui, é o seguinte, que hoje, já naquele momento, nós não tínhamos o quê? O Ministério do Exército. Nós tínhamos o quê? O Ministério da Defesa, né? Tá, o Ministério da Defesa. O que aconteceu? Antes nós tínhamos 3 ministérios, né? O Ministério do Exército, o Ministério do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Nós tínhamos 3. Aí houve uma reestruturação governamental e nós tivemos o Ministério do Exército, o Ministério da Defesa. E no Ministério da Defesa, preste atenção, no Ministério da Defesa nós temos 3 comandos, né? O comando do Exército, o comando da Aeronáutica e o comando da Marinha. Então, este representante, esta vaga aqui, da interpretação dos dispositivos, né? Primeiro, um representante do Ministério do Exército. Nós não temos o Ministério do Exército, hoje nós temos o comandante do Exército, que faz parte do Ministério da Defesa, que está contemplado no decreto 4.711, que eu falei para vocês. Então, aqui, isso aqui vai ser um representante do comandante do Exército, né? Próximo membro, um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Claro que tem que ser, porque um dos objetivos aí, básicos aí, do Sistema Nacional de Trânsito é a preservação, aí, a proteção do meio ambiente. Então, tem que ter um representante do meio ambiente, né? Um representante do Ministério dos Transportes, com certeza, né, o representante do Ministério dos Transportes. Outro representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Aqui nós estamos falando do Ministério, né, das Cidades, né? Inclusive, se você se reportar lá no decreto 4.711, lá fala Ministério das Cidades também. Próximo membro, um representante do Ministério da Saúde, um representante do Ministério da Justiça, um representante do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e, finalmente, o último representante é um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Então, essa é a composição do nosso querido CONTRAN, né? Então, nós temos um presidente. Esse presidente, ele é
o presidente do Denatran, ele vai acumular as duas funções, presidente do Denatran e presidente do CONTRAN, bacana, tá lá ele, né? E nós temos o seguinte, então aí nós temos 10 membros, 10 representantes de quem? De ministérios. Então essa é a composição do CONTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Papel fundamental nessa estrutura, né? Ok? Prof, se cai em concurso, imagina, isso despenca. Vem comigo aqui, treino para vocês. Detran Ceará, Universidade Estadual do Ceará, 2018, cargo de analista de trânsito. São componentes do CONTRAN. Quando fala são componentes do CONTRAN, é a composição. Então, nós temos o presidente mais 10. Vem comigo. Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ok? Correto, né? Um presidente do Ministério. Perfeito. Nós temos aí, né, um representante do Ministério da Tecnologia. Bacana, 10. Um representante do Ministério da Defesa. E aí, professor? Aí eu vou colocar aqui uma interrogação. Por quê? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, lá está Ministério, né, do Exército. Ok? E se você ver o decreto 4.711, lá diz Ministério da Defesa. E aí, professor? Deixei uma interrogação. Vamos fazer o seguinte, vamos pular essa questão, vamos para frente, tá? Um representante do Ministério das Relações Exteriores, né? Prof, Relações Exteriores? Está errado, né? Por quê? Porque lá no artigo 10º do Código de Trânsito Brasileiro não tem nenhum Ministério das Relações Exteriores. O que tem lá é comércio exterior. Comércio exterior é diferente, logo, a item B está absolutamente errado, né? Letra C, um representante do Ministério da Educação, correto, e do Desporto, correto, e um representante do Ministério da Saúde, correto. Então, gabarito correto, né, é a letra C. Isso aí, aliás, a letra C está correta, depois eu volto aqui na letra A. Letra D, um representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Está errado, né? Não tem trabalho e emprego, não tem assento no CONTRAN. Logo, nós já descartamos, né? A letra B e a letra D. Professor, e aí? E aí, né? Fazer uma crítica construtiva aqui para a banca examinadora. Eu, professor Luiz, eu jamais faria uma questão como essa, porque você pode ter certeza que uma questão como essa, que choveu, despencou recurso, né? Por quê? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né, 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.